Olá, bem-vindos a mais um encontro, quinto encontro do ano, realizado pela Diretoria de Ensino para esse ETPC do ENAI. Essa semana vocês utilizaram esse vídeo, né, entre o dia 17 a 21. Bem-vindos! Sabemos que na matemática, das 5 áreas temáticas, número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, as temáticas de probabilidade, estatística e álgebra são as que apresentam maiores inovações no ensino e aprendizagem da matemática, em especial nos anos iniciais. A probabilidade, antes denominada no PCN como tratamento da informação, houve mais do que uma troca de nomes. Houve também uma valorização de conceitos, procedimentos e habilidades que devem ser abordadas ano a ano nessa área. A probabilidade aparece com maior ênfase na BNCC e, consequentemente, currículo paulista e, consequentemente, nos nossos materiais. A estatística ganhou um reforço também muito importante por meio de uma abordagem de pesquisa e, por isso, também ficou melhor organizada na BNCC no que se espera como foco da área em cada ano. Já a segunda área, a álgebra, nunca havia sido trabalhado sistematicamente nos anos iniciais. A álgebra nos anos iniciais não pode ser confundida com a ideia tradicionalmente abordada nos anos finais de achar o valor de x ou operar com letras. Mas essa temática iremos aprofundar em outro momento. Hoje, em nosso encontro, trataremos da unidade temática probabilidade e estatística. Nossos objetivos para esse encontro são refletir sobre a importância de proporcionar conhecimento sobre probabilidade e estatística, apresentar as propostas da BNCC sobre a área do conhecimento probabilidade e estatística para os anos iniciais e as habilidades a serem desenvolvidas neste segmento. Analisar atividades do material do currículo em ação que abordem as temáticas de probabilidade e estatística nos diferentes anos de escolaridade. E refletir sobre situações do cotidiano que envolvam o tema, leitura, interpretação, comparação e comunicação de dados por meio de registros em tabelas e gráficos. Estudar aspectos teóricos que subsidiam um aprofundamento do tema. Para iniciarmos nosso encontro, eu trouxe uma indicação literária, o livro Pense como um Freak, e onde no próximo slide vocês ouvirão um podcast de um trecho dele. Agora imagine-se na pele de um jogador de futebol prestes a chutar o pênalti para definir a Copa do Mundo. O estádio lotado, você olha para a bola, olha para o goleiro e é preciso decidir para qual lado chutar. Quer saber o que isso tem a ver com pensar com criatividade ou pensar como um freak? Então aumente o volume, desligue o WhatsApp e coloque o aviso de não perturbe, porque está começando mais um episódio imperdível e criativo do Resumo Cast. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Steve Dubner, jornalista do New York Times e apresentador do podcast americano Freakonomics, é o autor desse livro junto com o seu parceiro Steven Levitt. Levitt é economista e aficionado por dados. Segundo ele, estatisticamente, se você chutar o pênalti no meio, exatamente na direção do goleiro, vai ter muito mais chances de fazer o gol. Pense no que está se passando na cabeça do goleiro. Ele está tentando ler a linguagem corporal de quem vai bater o pênalti, ao mesmo tempo cruzando dados com o passado daquele jogador, de como ele costumava bater, para qual lado, para só então decidir o lado que ele vai pular. O goleiro sabe que se a bola for na quina, ele precisa pular com rapidez para chegar até lá. Então por que você não pensou em bater a bola no meio, onde o goleiro, em poucos segundos, não estará mais?
porque a decisão de bater o pênalti leva em consideração o possível cenário caso o goleiro defenda a bola. Acredite, em um estádio lotado, na decisão da final, o batedor vai ser perdoado se chutar bem na quina, onde dorme a coruja, e o goleiro defender. Mas não será perdoado se chutar no meio e o goleiro defender, porque todo mundo vai achar que ele não bateu bem. E é por isso que o jogador escolhe bater em um dos cantos, onde estatisticamente tem menos chances de marcar. E, assim como no futebol, na vida e nos empreendimentos, muitas vezes tomamos decisões baseadas no que as pessoas irão pensar em caso de fracasso. E muitas vezes são as decisões estatisticamente mais prováveis de darem erradas. Você sabe bem que empreender é resolver problemas. E os empreendedores precisam tomar decisões para resolvê-los. Pensar como um freak significa ter ousadia de desconsiderar o senso comum e levar em conta fatores que normalmente outras pessoas não levam. Significa ter coragem de estar totalmente comprometido com o resultado, mesmo que precise enfrentar as possíveis críticas, acusações e outras coisas mais, como no exemplo do pênalti. Sinta-se bem em violar algumas regras já aceitas por todos, porque 57% dos goleiros pulam para a esquerda, 41% para a direita e apenas 2% ficam no centro. Então, para onde você vai chutar? Com o que exatamente você está comprometido? Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Viram como a estatística e a probabilidade está até nas estratégias dos jogadores em um jogo de futebol? E é por isso que trazemos esse tema para hoje. Necessitamos ensinar os estudantes a ler o mundo. E a estatística e a probabilidade nos dão caminhos para decidir na resolução de problemas. O que dizia os PCNs e o que diz a BNCC sobre essa unidade temática, estatística e probabilidade? Esse conjunto de saberes foi dado o nome de tratamento da informação tratado nos parâmetros curriculares nacionais de matemática como parte da alfabetização. E eles justificavam que só está alfabetizado quem também sabe ler e interpretar dados numéricos dispostos de forma organizada. Na BNCC, esse conjunto de saberes é denominado probabilidade estatística, justificando que os meios de comunicação usam essa linguagem diariamente e é por isso que é preciso decodificar essas representações visuais. Muitas vezes esse trabalho na escola terminam na produção de gráficos e tabelas sem ensinar a relacionar os dados, sem analisá-los criticamente. É essencial, portanto, propor aos estudantes questões com base nesse tipo de representação visual, buscando interpretá-los, relacionando os dados de forma mais analítica. É o que diz a Base Nacional Curricular Comum. As crianças em todo o país deverão ter acesso, desde o primeiro ano do ensino fundamental, a conteúdos de estatística e probabilidade. Isso é o que fala a BNCC. Vamos pensar como isso é possível? Nesse primeiro momento, nós vamos pensar sobre probabilidade. Aí está a fórmula da probabilidade, onde a probabilidade versus o número de experimentos representa o sucesso do evento, ou não, né? E o M minúsculo, a quantidade de experimentos exitosos. Mas calma, não iremos utilizar formas nos anos iniciais. Na página 274 da BNCC, nos diz: no que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade no ensino fundamental dos anos iniciais é promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade está centrada no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis.
Vejamos algumas propostas do material Currículo em Ação do EMAI para o primeiro ano localizado nas trilhas de aprendizagem. Lá na página 142 a 146 do caderno do aluno, a gente encontra diversas atividades para classificação de eventos aleatórios. Então, a primeira proposta é que a dona Joana, tem vários senhorzinhos aí, né? A dona Joana está na fila, ela é a última ali. E parece, e para receber uma senha que dará aos 3 primeiros a chance de participar de um sorteio. Você acha que dona Ana vai conseguir pegar a senha para o sorteio? Então é importante que a gente faça as crianças pensarem, né? Se há 3 senhas somente e há uma fila de espera e a dona Joana é a 4ª pessoa, provavelmente isso será impossível de acontecer. Seguindo as atividades, outra proposta é aqui ao lado de vocês, o lado esquerdo de vocês, na tela, está assim: leia as situações e pinte a resposta correta. Considere as sequências de cores. Qual a possibilidade de um retângulo amarelo ser a próxima figura da sequência? Aí já entra um pouco da álgebra, né? Nas sequências repetitivas aí, no padrão repetitivo, aonde, obviamente, essa sequência indica que a cor amarela será a próxima figura da sequência. Então, a pergunta é: qual é a possibilidade de um retângulo amarelo ser a próxima figura da sequência? Então, com certeza, acontecerá, né? Então, acontecerá com certeza que o retângulo amarelo seja a próxima figura da sequência. Na outra atividade, eles trazem o menino Lucas, dizendo que ele tem uma lata com 7 bolinhas de gude, sendo que 6 são verdes e uma é branca. Lucas quer tirar a bolinha branca de dentro da lata sem olhar essa situação. O que será que as crianças responderiam? Acontecerá com certeza? Talvez aconteça? Ou é impossível de acontecer? Seria interessante, né, a gente estar observando as respostas deles e questionando a respeito dessa questão. A probabilidade das cores verdes serem retiradas, é claro que muito mais, tem muito mais probabilidade. Talvez aconteça dele retirar a bolinha branca, se ele tiver bastante sorte, né? Então a resposta aí seria: talvez aconteça. Seguindo as diversas atividades a respeito dessas probabilidades, no caderno do aluno, na página 144, a gente encontra a seguinte situação: no bairro que Sandra mora, falta água quase todos os dias. Hoje a água acabou novamente. Sandra quer tomar banho. Hoje essa ação talvez aconteça, acontecerá com certeza, é impossível de acontecer. E aí, o que vocês acham? A gente tem que parar para pensar, né? Mas o que diz o texto? Que no bairro falta água e que hoje acabou a água. Então, se ela quer tomar banho sem a água, não vai ser possível. A não ser que ela tenha reserva, né? Um balde e queira tomar um banho de canequinha. Mas isso até é interessante a gente trazer essas possibilidades para as crianças, mas dentro do texto que está previsto aí, que é impossível acontecer, pois acabou a água, certo? Na próxima atividade,
Diz que Rosa fez um bolo com sua avó, mas se distraíram na conversa e esqueceram de colocar o fermento. Quantas vezes não acontece isso com a gente, né? Ingrediente este responsável pelo crescimento do bolo. E Rosa acredita que mesmo assim seu bolo irá crescer. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Vai virar uma bolacha. Enfim, então a questão é impossível de acontecer. Outra questão é: Tassiane estuda no período da manhã e hoje acabou bem cedo, pois irá de ônibus para a escola e ela quer chegar à escola no horário sem se atrasar. Ela se atrasar, poderá acontecer? Será impossível acontecer? Acontecerá com certeza? Então, aí também vale uma reflexão, não é? É impossível de acontecer? Não é. Acontecerá com certeza dela chegar sem se atrasar? Também é difícil da gente afirmar isso, porque de repente fura um pneu do ônibus, né? Ou algum outro colega está atrasado e tem que esperar por ele. Enfim, todas essas questões, essas variáveis, é interessante que a gente ponha as crianças para pensar. Então, eu responderia que talvez aconteça. Na outra questão, na loja de Adriana, tem os vestidos abaixo. Uma cliente irá comprar um vestido escuro. Esta situação acontecerá com certeza? Talvez aconteça? Ou é impossível de acontecer? Impossível de acontecer não é, porque todos os vestidos são escuros. Talvez aconteça? Talvez aconteça. Se ela quer comprar um vestido escuro e tem isso à venda, acontecerá com certeza. Outra questão proposta no material para reflexão sobre as probabilidades é sobre o aniversário de Cíntia, que é no dia 14 de junho, e na estação mais fria do ano, que é o inverno. Fazer frio no próximo aniversário de Cíntia é algo que acontecerá com certeza? Talvez aconteça? Ou é impossível de acontecer? Também vale uma reflexão, né? Porque em situações aleatórias, de repente a gente pode ter um veronito, como dizem, em pleno inverno, né? Justo no aniversário de Cíntia. Então, acreditamos que a resposta seja talvez aconteça. Não podemos afirmar com certeza. Outra questão é: na hora da saída da escola estava chovendo e Bruno esqueceu de levar o guarda-chuva. Ele vai esperar a chuva passar. A situação de Bruno se molhar na chuva acontecerá com certeza? Talvez aconteça? Ou é impossível de acontecer? Também, em situações aleatórias, né? Não dá para determinar que ele vai até esperar a chuva passar, né? Mas se de repente no caminho começar a chover novamente, né? Então, provavelmente a melhor resposta será: talvez aconteça, de ele não se molhar na chuva, caso ele espere a chuva passar. Mas é possível que as crianças falem que acontecerá com certeza, porque ele esperou a chuva passar. Mas temos que fazê-los refletir a respeito das possibilidades e das incertezas. Muitas questões são feitas no material, são propostas no material do primeiro ano para essa questão da probabilidade, né? E a questão aqui é o jogo de dados, que é o jogo de azar, né? Que também há diferentes probabilidades de acontecer.
E a proposta aqui é que diz que a Liliane está brincando de jogar 2 dados e somar os pontos. A possibilidade de Liliane fazer mais de 10 pontos nessa jogada acontecerá com certeza, talvez aconteça ou é impossível de acontecer. Aí precisamos observar. Liliane está brincando de jogar 2 dados e somar os pontos. A possibilidade de Liliane fazer mais de 10 pontos nesta jogada. Aí, se vocês observarem que tem a jogada com o lado do dado sendo 6 nos 2 dados jogados, deu 12 pontos. Então, é mais do que 10 pontos. Então, aconteceu com certeza. Mas se eles estiverem jogando e pensando antes do resultado e ser dado pelos dados, a resposta será talvez aconteça. É muito comum que pessoas julguem impossível eventos que nunca viram acontecer. É o caso das imagens 3D, o estereograma. Fazendo uma pesquisa para fazer esse trabalho com vocês aqui hoje, eu me deparei com o estereograma e eu achei interessante trazer para vocês. Eu, quando professora de artes, levava para as crianças. Poucas pessoas conseguiam observar essa tridimensionalidade com a sua plenitude. E então, só para relaxar um pouquinho, eu trouxe para vocês observarem e depois eu vou pôr no formulário lá para ver quantas pessoas conseguiram ver essa tridimensionalidade, esse aprofundamento amplo nas imagens, né? E dizem que só 1% das pessoas conseguem fazer. O segredo é deixar o olhar bem tranquilo, bem flexível. Vocês, um teste para colocar o olhar nesta captura da imagem, vocês já fizeram aquele exercício de colocar os dedos aqui e ir trazendo até olhar como se fosse uma salsichinha no meio, os dedos, aparece uma salsicha no meio dos dedos, né? Então, esse olhar molinho, esse olhar meio vesgo, que vai trazer a possibilidade da gente conseguir, tem que fixar um pouquinho na imagem, um tempo, e daí aos poucos vai aparecendo aquela imagem tridimensional que parece que você consegue colocar a mão através da imagem. Se não nessa correria do hoje, né, desse trabalho, tentem abrir aí na internet, tem várias imagens para vocês exercitarem, vale a pena, é bem bacana. Vamos lá, eu trouxe 2 situações para vocês. Esta é a primeira imagem. Se vocês tiverem uma tela computador, talvez seja mais fácil, que quanto maior a imagem, mais é possível observar. Então, tentem ficar um pouco vesgos, né, no olhar, e aí depois até dá para a gente soltar o olhar dessa situação, mas com ele mais vesguinho a gente percebe, né, o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano. É bem bacana. Testem primeiro o olhar fazendo o exercício com os dedos, né? Para vocês posicionarem o olhar. Mas às vezes uma vesgueadinha só já dá para a gente captar a imagem. Conseguiram? Vamos na próxima? Depois com o tempo vocês ficam mais tempo aí, porque eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Esta imagem é mais difícil, né? Mas se vocês aí
fixarem o olhar e tentarem ficar mais vesguinho, aos poucos vai aparecendo essa tridimensionalidade, e aonde vocês verão dois planos, né? Um plano vazado com o contorno de um camelo, e depois tem mais alguns planos atrás desse camelo, onde percebe-se aí a profundidade dessa imagem. Espero que tenham conseguido. Se não, tentem na próxima vez. É muito encantador. Então vamos à próxima, vamos dar seguimento aos nossos trabalhos. Bom, essa foi só para relaxar um pouquinho, né? Porque nessa pesquisa de estereograma, que também podem nomear gráficos, como o da imagem trazida abaixo, com as colunas tridimensionais, né? Então, também é possível observar aí na pesquisa que o estereograma também pode ser chamado esses gráficos, né, tridimensionais. Esse gráfico às vezes não é muito comum porque ele não dá tanta clareza, né, quando você vai fazer dados comparativos. Fica muito incerto. Por exemplo, aquelas colunas da terça-feira são duas, né, meninos e meninas faltosos na semana, então na terça meninos e meninas estão muito próximos e a gente não tem clareza aí de qual é o maior, ou se são iguais, ou se, né, se os meninos faltam um pouco mais. Enfim, é mais uma reflexão a respeito das possibilidades, das escolhas de gráfico para a gente representar situações com clareza, né, e ajustadas aos dados exatos. Bom, voltando ao nosso tema de probabilidade, nos anos iniciais, então, é importante que os alunos verbalizem em eventos que envolvem o acaso os resultados que poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando assim a construção de um espaço amostral, né? Então, quantas vezes aconteceu, quais foram as variáveis, por que não aconteceu, o que aconteceu que mudou essas possibilidades, enfim. E é importante, então, fazer experimentações, várias experimentações do que ocorreu, né, observando a ocorrência dessas situações, para se chegar a um padrão possível. Então, aí que vem a questão da pesquisa, né? E a incerteza e o tratamento de dados são estudados nessa unidade temática probabilidade estatística, aí com os nossos pequenos. Vamos assistir uma animação feita para as crianças sobre probabilidade. Olá, minimáticos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a analisar possibilidades. E quem vai responder as perguntas é o Micomático. Olá, Micomático! Olá, pessoal! Eu quero saber se você consegue analisar as situações e classificá-las da seguinte forma: com certeza, muito provável, pouco provável e impossível. Tá legal. Observe essa roleta. Qual é a chance de ser sorteado um animal? Deixa eu ver. Quais são as opções? Gato, urso e peixe. Como só tem animal, com certeza irá ser sorteado um animal. Isso, Micomático! E qual é a chance de ser sorteado um tipo de flor? Ai, não dá, né? É impossível. Não tem flor nessa roleta. Isso! E qual é a chance de ser sorteado um gato? É muito provável, porque é bem fácil de acontecer, mas não é certeza. Muito bem!
E qual é a chance do peixe ser sorteado? O peixe ser sorteado é pouco provável, porque é mais difícil disso acontecer. Parabéns, Ricomático! Você soube responder tudo direitinho. Até a próxima! Gostaram da atividade? É interessante para as crianças começarem a se aproximar do que a gente espera que elas, né, observem. Aí uma sugestão que a gente traz para vocês é parecida com essa do vídeo, né? Que é construir com os alunos, então, roletas coloridas, e executando com elas a experiência várias vezes, né? Algumas vezes. Então, se você girasse o clipe da figura à esquerda, haveria mais chances dela parar em qual cor? Primeiro precisa saber qual é a direita e a esquerda, né? Lembra o tema do outro encontro? Então vamos pensar na esquerda de quem olha a tela do computador, né? Então, se você girasse o clipe da figura à esquerda, haveria mais chance dele parar com qual cor? Na amarela, né? E o da direita, em qual cor seria mais provável que o clipe parasse? Por quê? Aí, como está bem dividida as cores, né? Todas elas são possíveis de serem, de o clipe parar apontando naquela cor, né? Que tá igualmente aí dividida as cores nessa circunferência aí, né? Nesse círculo, né? Bom, vamos a esse material, a gente tirou do Proletramento de Matemática. Isso é bem bacana para fazer, as crianças adoram esse tipo de jogo, né? E aí a gente pode trabalhar a probabilidade. Bom, com relação à probabilidade, vamos deixar assim pensado que nós temos possibilidades desse trabalho com probabilidade em todas as áreas do conhecimento, né, nas pesquisas de ciências, história, geografia, enfim, é possível a todo momento a gente fazer essa abordagem reflexiva a respeito dos fatos, né? Agora vamos para o nosso segundo momento, pensando um pouquinho mais sobre estatística. Pode-se contemplar a estatística em 3 áreas: a descritiva, a de probabilidade e a inferência. A estatística descritiva é a que usa números para descrever fatos e compreende a organização, o resumo e, de modo geral, a simplificação das informações, através de gráficos, tabelas. A probabilidade enquadra-se nas situações que envolvem o acaso. Por exemplo, né, nos jogos de dados, de cartas, lançamento de uma moeda para o ar para saber se vai dar cara ou coroa, enfim. A maioria dos jogos esportivos também é influenciada pelo acaso, e até certo ponto, né? Assim como a decisão de imunizar pessoas com mais de 60 anos contra determinada doença e a decisão de arriscar-se a atravessar uma rua no meio do quarteirão, etc. Então, a todo momento, nós temos aí decisões a fazer em cima do acaso, influenciadas pelo acaso. E a inferência, que diz respeito à análise e interpretação de dados de uma amostra, parte selecionada de toda a população em determinada pesquisa. Então, a gente pode inferir, né, no que diz respeito à análise e interpretação de dados a partir de uma pesquisa. Esses dados são obtidos a partir da estatística descritiva,
né? Para fazer uma inferência, eu tenho que, a partir da estatística descritiva, né? Dos números, dos cálculos, dos registros que a gente fez para analisar e inferir em cima desses dados. Então, essas 3 áreas da estatística não são separadas ou diferentes. Elas, ao contrário, elas tendem a se entrelaçar. Então, todas elas, essas ideias, né, elas se entrelaçam aí no momento em que eu trabalho com a estatística. Vamos ver o que diz a BNCC. Essa unidade temática traz a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações, problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar e interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. Então, é isso que a BNCC nos faz refletir a respeito desta unidade temática. Bom, então, com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho com coleta e organização de dados de uma pesquisa de interesse dos alunos. O planejamento de como fazer essa pesquisa ajuda a compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos. Então, assim, a leitura, a interpretação, a construção de tabelas e gráficos têm papel fundamental, né? Bem como a forma de produção de texto escrito para a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto deve sintetizar ou justificar as conclusões. E isso também está na BNCC, na página 273. Então, aí traz a importância dessa coleta, organização de dados, enfim, e a análise, né, desses dados, fazendo uma síntese. E aí a gente pergunta, né, será que é possível a gente ensinar os alunos a coletar dados e construir gráficos e tabelas já nas séries iniciais? Será que eles têm competência para isso? Como é que é o caminho que a gente deve executar para que eles consigam realizar essa reflexão e essas atividades? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que essas atividades devem estar relacionadas com assuntos de interesse das crianças, para que eles se aproximem com mais facilidade dessas questões, né? Então, assim, por exemplo, trabalhar com datas de aniversário, pode se propor a organizar uma lista com as informações sobre esse assunto, e quando a lista estiver pronta, as crianças analisam e avaliam se as informações são fáceis de serem encontradas. Aí a gente começa a trazer as possibilidades de organização em tabelas, em gráficos, né? Enfim, esse é o caminho. A gente pode observar esse caminho nos próximos slides. Então, como a gente estava falando, né, listas de animais preferidos, listas dos alunos das verduras que os alunos comem, mais gostam, de medidas, por exemplo, medida das mãos, medida da altura, enfim. Curiosidades, né, como essas podem acabar em uma simples contagem ou servir de base para um projeto capaz de iniciar os estudantes nesse desenvolvimento, né, de desenvolvimento de diversas competências, como a de coletar informações, de organizar, de representar elas de forma gráfica, né, em tabelas ou gráficos, além de interpretar criticamente esses resultados e esses dados coletados. Um exemplo do material do EMAI do segundo ano traz uma atividade para preenchimento de tabelas, né? Coleta de dados e preenchimento de tabelas, onde diversas perguntas são feitas, né?
depois desse preenchimento de coleta de dados e de preenchimento de tabelas, há uma observação em cima desses resultados, né? E há estudantes com 7 anos ou com 8 anos nessa tabela, se há meninas ou meninos com 8 anos, se há meninos com 7 anos ou com 8 anos, enfim, uma observação, né? Quantas crianças da classe têm a mesma idade, enfim. Então, é uma aproximação aí de coleta de dados e de preenchimento de tabelas. Também temos que pensar em apresentar para as crianças como é que é uma estrutura da tabela, né? Como é que é a estrutura de uma tabela. Então, aí tem a possibilidade de trazer uma tabela em branco, né? Onde tem que ser preenchido o título da tabela, já preenchidas as variáveis categóricas, né? Aí é uma pesquisa das brincadeiras preferidas, e as crianças então têm que preencher e saber a frequência absoluta, né? Dessa frequência. Então, aí já socializa a contagem dos que querem, dos que gostam de brincar de bola, dos que gostam de brincar de roda, de parquinho, de pular elástico, bater figurinha, outras. Então, aí, e também a localização com a palavra frequência. Qual a frequência que apareceu aquela brincadeira, né? Aí eles têm que contar e colocar o número dessa frequência. Isso já aproximando as crianças desse vocabulário estatístico. Então, lembrando, né, que informações deve conter numa tabela. O cabeçalho, né, onde tem o título, que fornece as informações sobre o que está sendo apresentado, deve conter o suficiente para responder as questões: o que, onde e quando. Então, o título daqui da tabela ao lado é o que? Vendas da companhia USA, quando? Em 97 a 2004, né? O que é vendas, né? De números de caranguejo dessa companhia. E o corpo da tabela são as colunas e subcolunas, onde estão contidos os dados coletados, né? Aqui na tabela é o ano e o número de vendas de caranguejos nesse ano. E normalmente o rodapé, aqui ficou escondido pela minha imagem, é a fonte, né? Reservado para essas observações aí pertinentes, como a fonte onde coletou esses dados. Agora que a gente já parou para pensar um pouquinho em construção de tabelas, vamos pensar em construção de gráficos. Então, a ideia aqui é a construção de gráficos de forma concreta, né? Usando caixinhas de fósforo para representar a cada pessoa, né? Que aqui no caso qual é a brincadeira favorita também, né? Então, futebol, pique, peão, ioiô, roda, enfim. E aí o número de crianças que colocaram aí as suas escolhas, né? Formando um gráfico de coluna bem, né, claro para as crianças entenderem como é que pode ser essa representação e o que essa representação significa, né, quando for abstrair no papel, né? Outra possibilidade também para iniciar a representação de gráficos é fazer os gráficos pictóricos, né? Então, aí a representação, então, quais as frutas preferidas e o número de votos, né? Então, cada um vai lá e coloca a figura, ou banana, ou morango, ou maçã, ou pera, ou laranja, e aí observa-se aí a maior frequência, ou também desenhos, né? Ou no caso aqui, os camundongos da fazenda, onde eles se localizam mais? Dentro de casa, no celeiro, no pasto, enfim. Aí observando a frequência do ocorrido. Aí chegou a hora de
abstrair um pouco mais, né? Trazendo as representações no papel. Então, traduzindo aí o concreto das caixinhas de fósforo para a representação gráfica. Então, aí a atividade em outra turma, também foi feita uma votação para saber quais são os brinquedos preferidos. Os resultados dessa votação estão aí apresentados a seguir, né? Essa atividade está no material Currículo em Ação do 2º ano, do volume 1. E aí, então, também a quantidade de brincadeiras preferidas, ou de brinquedos preferidos, né? A boneca, bicicleta, bola, patins e jogos. E observando aí a frequência com algumas perguntas, né? Quantas crianças votaram em boneca? Já tem que quantificar aí quantas, contando. Quantos de bicicleta? Qual o brinquedo recebeu apenas 2 votos? Então, é uma aproximação da leitura desses gráficos, né? Aí, depois de todas essas atividades, a gente começa já a trazer os gráficos de coluna em um plano cartesiano, onde já tem as linhas, né? E as variáveis, o número de livros lidos pelos alunos. Aí, esse é o gráfico dos 4 alunos, dos 4 amigos que se reuniram para conversar sobre livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. Então, aí pede para as crianças qual o nome desses amigos, quantos livros Enzo leu, quem leu mais livros, né? Que menina leu mais livros, quantos livros Fábio leu, a menos que Isabel. Então já entra a contagem, as operações, enfim, como a gente já tinha dito, a estatística ela está em todas as áreas do conhecimento, né? E aí a gente pode articular, né? Entrelaçar habilidades dentro de uma atividade só, né? Principalmente nesses tempos onde a gente tem que otimizar, né, as nossas aulas com o máximo de habilidades a serem desenvolvidas, né? Pelo menos as essenciais, né? Então, esse material também está no 2º ano, mas a gente percebe aí os crescentes graus de complexidade nas atividades, aproximando os alunos aos gráficos que a gente vê aí nas mídias, né, nos jornais, enfim. Outra atividade do Currículo em Ação do EMAI é essa, né? Então, que a gente vê também que cada proposta tem um grau de complexidade. Nesta, a pergunta mais diferente dos demais gráficos é quantos estudantes votaram. Então, eles têm que estar fazendo uma soma de quantos votaram no cinema, quantos votaram em práticas de esporte, quantos votaram em jogos eletrônicos e quantos votaram em TV. Então, esse cálculo tem que ser das somas, então eles têm que saber exatamente quantos cada lazer preferido dos estudantes do 2º ano, né? Quantos são de cada, quantos são de cada situação preferida, para somar, então, o total. Está bem próxima da outra atividade, né? E o gráfico já aparecendo no plano cartesiano. E como a gente também tem que ensiná-los a confeccionar um gráfico, aí trazemos uma proposta, né? Essa fonte é da revista Escola, e onde o título tem ali a tabela que as crianças construíram, né? O título de brincadeiras preferidas pelo 4º ano na hora do recreio. E a partir dessa tabela, propor, com o uso de papel quadriculado, a construção do gráfico, de coluna, né? Então, trazer papel quadriculado para a sala de aula e orientá-los como construir uma tabela, a partir da tabela um gráfico, é um procedimento a ser realizado também. Depois dessas
coleta de atividades aí de vários materiais para a gente entender como é que a gente pode estar introduzindo esse conteúdo para as crianças. A gente vai analisar agora o que propõe a BNCC para o ensino dessa unidade temática em cada ano da escolaridade. Vamos lá? Então vamos agora ao nosso terceiro momento. O que nos diz a BNCC? Lendo e compreendendo a BNCC na unidade temática Estatística e Probabilidade nos anos iniciais. O que diz então a BNCC para a gente desenvolver com o primeiro ano, né? A BNCC e, consequentemente, o Currículo Paulista e os materiais que a gente tem em mãos aí, né? Em especial o Currículo em Ação. Nessa unidade temática, então, Probabilidade e Estatística, os objetos de conhecimento são noção de acaso, leitura de tabelas e gráficos de colunas simples, coleta e organização de informações, registros pessoais para a comunicação de informação coletada. Tudo bem. Quais as habilidades a gente tem que desenvolver? Classificar eventos envolvendo o acaso, tal como acontecerá com certeza, talvez aconteça, é impossível de acontecer em situações do cotidiano, né? Eventos que envolvem um acaso em situações do cotidiano. Isso a gente também já trouxe nos slides, já compreendemos como é possível ser trabalhado. A habilidade a seguir é ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. Também, somente ler dados expressos em tabelas e gráficos de colunas simples. E a terceira habilidade é realizar pesquisa envolvendo até 2 variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos e organizar dados por meio de representações pessoais. Aí, vejam, é realizar pesquisa. Então, as crianças têm que pesquisar coisas, 2 variáveis, por exemplo, né? O que são variáveis categóricas? Aqui tem até mais do que 2, né? No exemplo que eu deixei aqui ao lado para vocês, nós temos 7 brincadeiras aí. Aqui, no primeiro ano, a proposta é que a gente somente 2, de repente, dessas 2 de 2 brincadeiras, quais vocês gostam mais, né? E aí até 30 elementos. O que é esse elemento? São as pessoas pesquisadas. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma sala com 30 alunos, eu vou perguntar para os 30 alunos se eles preferem brincar de bola ou brincar no parquinho, né? De repente, a gente pode até colocar uma situação problema, a direção da escola está querendo organizar espaços para o recreio, né? Para o intervalo. Vocês preferem espaços para brincar de bola ou espaços no parquinho, né? Então, seria essa tradução, vamos dizer assim, 2 variáveis categóricas num universo de 30 alunos, certo? Ou de 30 pessoas. É isso que limita a BNCC. Mas, quer dizer, limita nem tanto, porque a gente não deve limitar as possibilidades. A gente pode estar trabalhando com certeza com mais variáveis, como é o caso do exemplo aí da tabela ao lado, onde tem 7 brincadeiras, né? E com mais elementos sendo pesquisados. Mas aqui está apontado que essa habilidade, ao final do primeiro ano, seja conquistada pelas crianças. Aqui só uma observação para mostrar para vocês que o material do Currículo em Ação traz de maneira idêntica as habilidades e os objetivos de conhecimento, como igualzinho no documento da BNCC, tá? Esse quadro de habilidades de objeto de conhecimento está no material do EMAI do primeiro ano, do volume 1 de 2021. É mais um esclarecimento, né, de que está exatamente como na Base Nacional Curricular Comum.
Bom, e no segundo ano, o que se pede? Os objetos de conhecimento são quase os mesmos do primeiro ano, né? Aí, no segundo ano, se pede a análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. Será que vai chover hoje? Enfim, qual a probabilidade? Enfim. E a coleta e classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada. Então, aí eu deixei à direita uma tabela de dupla entrada para que vocês lembrem, né, como é que é essa tabela de dupla entrada. Ela tem duas entradas de informações, aí no caso são meninas e meninos, né, e é uma tabela de idade da turma, que nós abordamos aí nos slides anteriores. Então, tem duas entradas de dados, né, entrada de dados das meninas, dos meninos, e a quantidade aí, a idade de cada aluno, as variáveis de idade dos alunos. E quais as habilidades, então, e outra, quais são os gráficos de coluna, né? São os que são apresentados na vertical, são chamados de gráficos de colunas, e os gráficos de barra na horizontal. É importante que a gente varie um pouco as possibilidades de representação de gráficos para que eles se acostumem a ler e interpretar essas duas formas, né? Mas, apesar de que no segundo ano eles estão pedindo somente gráficos de coluna. Então, vamos ver as habilidades que nós, dentro da unidade temática probabilidade e estatística, devemos desenvolver no segundo ano. A primeira habilidade é classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis, impossíveis, improváveis, né? Enfim, como nós já observamos aí, temos várias possibilidades de trabalho nesse sentido. Depois, a outra habilidade é comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. Então, é importante que a gente apresente os dois tipos de gráfico, né? O de colunas e o de barras. Comparando informações apresentadas por meio dessas tabelas de dupla entrada. Então, é ler e comparar dados, né? E a última habilidade é realizar pesquisa. Então, as crianças também têm que estar realizando pesquisas em um universo de até 30 elementos, como nós dissemos, até 30 pessoas, escolhendo até 3 variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas simples. Então, vejam que a pesquisa também está aí proposta para os segundos anos, num universo de até 30 pessoas e até 3 variáveis categóricas. Voltando a dizer que não podemos limitar, se as crianças estão evoluindo, podemos aumentar o número dessas variáveis categóricas nessas pesquisas. E no terceiro ano, o que rola? Também a análise de ideias de acaso em situações do cotidiano, né? Dentro de um espaço amostral. A leitura e a interpretação de representação de dados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de barras. E coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas por meio de tabelas e gráficos. O que são essas variáveis categóricas? São variáveis qualitativas, ou chamadas de categóricas. São as características que não possuem valores quantitativos,
mas ao contrário, são definidas por várias categorias, ou seja, representação é uma classificação de indivíduos, que podem ser nominais ou ordinais. O que ele quer dizer? Essas representações de variáveis categóricas, sem ser quantitativas e sim qualitativas. Por exemplo, como já apareceu em várias situações aí, né? Quais os brinquedos preferidos, quantos têm olhos azuis na escola, ou na classe, quantos têm olhos castanhos. Enfim, são qualitativas e não quantitativas, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso a seguir. Vamos olhar as habilidades agora. Então, quais as habilidades para o terceiro ano? Identificar em eventos familiares aleatórios todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. Então, é uma reflexão maior a respeito dessa coleta de dados, né, dessas observações aí do cotidiano e nesses eventos aleatórios. Isso a gente também já se aproximou bem sobre como trabalhar. A outra habilidade é resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barra e de coluna. Isso também já acontece no segundo ano, né? Então, permanece da mesma forma. Depois, ler e interpretar, comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência. Então, aí eles já pedem para que a gente introduza esse vocabulário. Qual é a frequência, né? É maior ou menor a escolha dos alunos de fazer um parquinho na escola foi de maior frequência ou de menor frequência com relação a brincar de bola no pátio, né? Enfim, usar essa terminologia, né? Então, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. E a última é realizar pesquisa, também realizando pesquisa, envolvendo variáveis categóricas no universo de até 50 alunos. Aí já ampliou de 30 alunos, 30 pessoas para 50 elementos, né? 50 pessoas. Organizar, ou não precisa ser pessoas também, pode ser empresas, até 50 empresas, para analisar vendas, enfim. Organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas simples com ou sem o uso de tecnologias digitais. Tem escolas que já estão introduzindo as crianças no uso do Excel e elaboração de tabelas no Excel. Mas, enfim, percebam então que as crianças já têm que estar construindo os gráficos, né, de colunas simples, certo? E realizando pesquisas. Aí eu trouxe de novo a nossa esquerda, aí uma tabela onde já se utiliza o termo frequência, né? Então tem a quantidade de crianças que optaram pelas brincadeiras preferidas no recreio e a frequência disso. Então aí dá para perceber que tem 10 crianças que gostam de brincar de bola, né? Nenhuma quis parquinho. A frequência de brincar de roda foi 4. 4 crianças escolheram brincar de roda. Enfim, então usar essa terminologia da frequência é muito importante no terceiro ano. E no quarto ano, vamos ver o que diz a BNCC no quarto ano. O objeto de conhecimento é análise de chances de eventos aleatórios, leitura e interpretação
leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples ou agrupadas. O que é coluna simples e colunas agrupadas? Eu pus aí à direita de vocês um exemplo de gráfico de colunas agrupadas, onde você pode comparar, por exemplo, vendas, né, de bolsa e sapato, vamos pensar. Não está dando para ver direito aí, mas em cada ano, vamos pensar que sapato é verde e bolsa é azul. Vendeu muito mais bolsa no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano pesquisado aí, né? Sapatos vendeu menos. Isso vamos pensar no inverso feminino. É só para ilustrar como é que é um gráfico de colunas agrupadas, tá? Em verde e azul lá em cima, vocês podem observar. Traduzindo aí o objeto de conhecimento solicitado, né? E gráficos de barras e de colunas. E também introdução de gráficos pictóricos. Gráfico pictórico é esse que aparece em imagens, né? Para representar a quantidade de elementos votantes, né? Da frequência votada. Então, a gente pode perceber no gráfico pictórico que pode aparecer meia imagem, e essa meia imagem representa metade da quantidade. Aí são os bonequinhos, cada bonequinho representa 4 alunos, né? Então, ou 4 pessoas votando, né? Então, quando aparece metade do desenho, é a metade dessa quantidade. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Então, voltando, no quarto ano começa a aparecer, então, colunas agrupadas, né? A gente tem que apresentar para eles colunas agrupadas, gráficos pictóricos, né? E aí, o outro objeto de conhecimento é a diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis numéricas. Pela primeira vez começa a aparecer variáveis numéricas, que se podem medir. Até então, eram só variáveis categóricas, que não é possível medir, né? Então, vamos lá pensar. À direita, eu trouxe um quadro pensando a respeito dessas variáveis. Variáveis qualitativas ou categóricas são as características de que não possuem valores quantitativos, mas ao contrário, são definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. E isso pode ser nominal ou ordinal. Mas, por exemplo, vamos ver aí as variáveis qualitativas e categóricas no próximo slide, para a gente ficar mais tranquilo com isso. Nesse momento, vamos seguir primeiro as habilidades, depois a gente volta nesse tema. Então, vamos voltar no objeto de conhecimento. Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis numéricas, né, que se pode medir. Coleta, classificação e representação de dados de pesquisa realizada. Nas habilidades que se pede: identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. Então, a gente observa que é possível trabalhar, né, com essa aleatoriedade, com maior e menor possibilidade de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar a representação da fração. Então, por exemplo, pode-se utilizar porcentagem, né? Tantos por cento, tudo bem, ou não 1/4, 2/4 da população não tomaram vacina. Enfim, as frações nesse momento não aparecem nas habilidades solicitadas para essa questão na estatística. Outra habilidade: analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos
com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir textos com a síntese de sua análise. Então, ele vai olhar o gráfico, olhar a tabela e fazer um texto. Vamos retomar um pouquinho sobre o que é variável para a gente compreender melhor o que se pede nas habilidades, né, e nos objetos de conhecimento. Então, as variáveis estatísticas, elas são as propriedades ou características que é observada nos elementos da população pesquisada, né? Então, por exemplo, a cor dos olhos, o sexo, o desporto favorito, a comida favorita, essas são variáveis qualitativas, que não se pode medir. Eu não posso medir a qualidade de uma situação, né? Não posso medir a qualidade, o tom da cor do olho da pessoa, enfim. É uma qualidade e pronto, né? Eu não posso medir essa qualidade. Ou então, agora, o que eu posso medir? A altura, o número de alunos, o peso, o número de irmãos. Essas são variáveis quantitativas. Eu posso medir, né? O número de alunos, o peso. Essas qualidades, né? Essas variáveis são medidas. E aí temos as variáveis que se pode medir em variáveis contínuas e discretas, né? As contínuas são as medidas, valores inteiros. Por exemplo, número de irmãos. Eu não tenho posso até meter meio irmão se eu for tiver um irmão com pais diferentes, né? Ou com uma mãe diferente, enfim. Mas isso não é o caso aqui. Então, a altura e o peso são variáveis contínuas, porque os valores não são inteiros. Então, eu tenho, sei lá, 62 quilos e 700 gramas. Então, ou 750 gramas, enfim, elas têm números, não são números inteiros, né? Enquanto o número de alunos, o número de irmãos são variáveis discretas, que são chamadas discretas aquelas que representam, né, os números inteiros, de valores inteiros. Um irmão, um aluno, né? Eu não tenho meio aluno, né? Tenho um aluno, enfim. Então, isso eu trouxe para vocês para pensarem, né, e aproximarem aí das variáveis estatísticas e compreenderem, então, o que se pede nas habilidades. Aqui a gente tem um diagrama, né, das variáveis, com os atributos de qualidades que se dá para a variável qualitativa, né, e as variáveis numéricas, né, que são as quantitativas que se pode medir. E aí os mesmos exemplos das colunas que acabamos de ler, talvez para maior compreensão, caso vocês achem, né, mais fácil olhar aí nesse organograma. Bom, vamos seguindo? E no quinto ano, para encerrar, vamos dar uma olhada o que diz a BNCC, os nossos materiais. Nessa unidade temática, probabilidade e estatística. Os objetos de conhecimento são espaço amostral, análise de chances de eventos aleatórios, cálculo de probabilidades de eventos equiprováveis, leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráficos de linha. O que pode causar, talvez, aí, incompreensão ou talvez o cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. Eu trouxe, então, para a gente pensar. Esses eventos equiprováveis são eventos que têm a mesma chance de ocorrer. Então, por exemplo,
No lançamento de um dado não viciado, é claro, a chance de sair qualquer valor é igual, ou seja, a chance de cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 são equiprováveis. Claro que nunca vai cair 7, porque o dado só tem 6 lados, né? E 6 possibilidades. Então, as faces sendo de 1 a 6, qualquer uma delas é possível, são equiprováveis, né? De caírem naquela face, né? Bom, então vamos dar uma olhada na habilidade do 5º ano, que solicitada para desenvolvimento nessa unidade temática. A primeira habilidade é apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. Então, o que se espera? Não só analisar, né, se isso é provável ou não provável de acontecer, mas sim fazer experimentos repetitivos, né, para ter esse resultado desse experimento. Então, por exemplo, eu posso fazer umas 50 vezes cara ou coroa e ir anotando quantas vezes deu cara e quantas vezes deu coroa. Isso é interessante de ser feito porque depois de um tempo a gente percebe que há 50% de chance de ser cara e de ser coroa. E fazendo experimentos, né? Hoje a gente já não faz tanto experimento porque a gente já sabe que vai dar 50% de chance, que tem 2 faces, 50% de possibilidades. Mas se for uma jogada só, as chances são 50%, mas a gente já não tem a gente tem a clareza disso, mas a ideia aqui é realizar diversos experimentos para estimar esses resultados, que se eles são igualmente prováveis ou não, certo? Então, vamos solicitar para as crianças fazerem essas experiências e apresentar aí esses resultados. A segunda habilidade é determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer, se são equiprováveis. Então, aí seria a questão de trazer os 50% aí, né? Ou 1/6, né? Porque aí não sei se já está falando que pode usar fração. No caso do dado, né? Qual é a chance de cair 1? É 1 em 6, porque eu tenho 6 lados. Então, a ideia é que eles parem para pensar sobre essas ocorrências, né? Equiprováveis e observem, né, esses resultados desses experimentos. A outra habilidade é interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos de colunas ou linhas. Já começa a entrar a linha aqui, coluna, né? Gráfico de linha. Representantes a outras áreas do conhecimento, então história, geografia, ciências, enfim, ou a outros contextos, como saúde, trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Então, aí já abre um campo, além de trazendo a matemática para outras áreas, né? Ou trazendo as outras áreas para a matemática, como vocês preferirem, enfim. Então, é isso que se pede. Então, jornais, revistas, a internet, é importante trazer essas análises, refletir sobre esses dados, né, sobre esses contextos e produzir textos sintetizando as conclusões. E a última é realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, se lembram, né, que são variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas,
gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com ou sem uso das tecnologias digitais. E apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. Então, percebam que aí já tem todo um contexto, né, dessa pesquisa aí científica, né, a respeito desses dados, ok? Então, assim, temos o que traz a BNCC para os anos iniciais nessa unidade temática. Bom, um lembrete. Então, assim, algumas das atividades do material Currículo em Ação foram elaboradas para otimizar o tempo didático, colocando com a articulação entre habilidades a serem desenvolvidas para potencializar aprendizagens. Então, a gente percebe todo um entrelaçamento de habilidades nas atividades, né? A gente pode trazer outras questões, outras habilidades para serem discutidas na mesma atividade proposta. Uma possibilidade de trabalho interdisciplinar com ciências é, de repente, trazer aí o tempo médio de vida de alguns animais, né? Eu acho interessante isso. Então, quanto tempo de vida tem um boi, um cachorro, um cavalo, uma coruja, uma galinha, um gato? São questões que trazem curiosidades e são de muito interesse para as crianças. Aqui uma foto do professor Felipe Loureiro, sobre cartogramas, né? Cartograma também é interessante da gente trazer aí na geografia. É importante que essas ilustrações, né, essas cartas geográficas, né, esses mapas, com o objetivo, né, observando como um gráfico, né, dados estatísticos. É importante que as crianças também aprendam a analisar e a ler esses dados. Bom, e para encerrar um pouco essa reflexão a respeito das habilidades que se espera nessa unidade temática, estudando esse material da Base Nacional Curricular Comum, eu observei aí uma indicação do site do IBGE, que trazem muitos dados estatísticos. E então, a consulta à página desse Instituto de Pesquisa, como esse, né, do IBGE, pode oferecer contextos potencialmente ricos, não apenas para aprender conceitos e procedimentos estatísticos, mas também para utilizá-las no intuito de compreender a realidade. Então, eu trouxe um vídeo desses, tem muitos vídeos bem bacanas, tem uns mais adequados para a faixa etária que a gente trabalha, mas eu trouxe aqui um para vocês observarem como é que é interessante, de repente, trazer para algum contexto aí que vocês observam que fazem sentido aí no cotidiano das aulas. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade.
Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com um formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima! Gostaram do vídeo? O site do IBGE traz muita questão que a gente pode trabalhar, principalmente nos 500 anos. Bom, agora nós vamos para um momento mais teórico, trazendo Curcio e o que ele fala sobre as esferas hierárquicas de leitura de gráficos. Níveis de compreensão de gráficos segundo os estudos de Curcio. Uma importante contribuição para a compreensão do processo de interpretação de gráficos foi dada pelos estudos de Curcio, que considera gráficos como um tipo de texto. De acordo com o autor, o efeito de conhecimentos anteriores relacionados a componentes estruturais dos gráficos, tópicos apresentados, conteúdos matemáticos e forma gráfica, influenciaria as habilidades dos leitores em compreender as relações matemáticas. Curcio propõe 3 níveis distintos de compreensão da leitura gráfica, que classificou como leitura dos dados, leitura entre os dados e leitura além dos dados. Então vamos aprofundar sobre esses níveis. O primeiro nível de compreensão, denominado pelo autor de leitura dos dados, requer uma leitura literal do gráfico, em que não se realiza a interpretação das informações. O leitor simplesmente aponta os fatos explicitamente atestados no gráfico, que é o que acontece aí no primeiro ano, né? No segundo nível, há uma leitura entre os dados, e ela requer a interpretação e a integração dos dados. Para isso, demanda do leitor uma habilidade de comparar quantidades, por exemplo, maior que, menor que, e o uso de outros conceitos matemáticos e habilidades. Operações fundamentais como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, permitindo ao leitor combinar e integrar esses dados, né, e identificar relações matemáticas expressas nesse gráfico.
A gente já percebe aí algumas questões aí do segundo ano, com mais fáceis, né? E mais complicadas aí nos anos subsequentes. O último nível de compreensão seria a leitura além dos dados, onde o leitor realiza previsões e faz inferências a partir desses dados, extraindo os esquemas existentes em uma informação que não é nem explícita e nem implicitamente apresentada no gráfico. Então, é inferir, né? Então, essa inferência muitas vezes é feita com bases em um banco de dados na cabeça do leitor e não no gráfico. Esse terceiro tipo de leitura é particularmente importante porque envolve a extrapolação dos dados apresentados no gráfico, né? E auxilia o estudante no desenvolvimento dessas interpretações baseadas em conhecimentos e experiências prévias. Então, eu faço uma inferência a partir de uma vivência minha, né, nessa leitura. Então, para não fugir de tabelas, essa tabela aí um resumo, né, das esferas hierárquicas de leitura por Curcio, um estudo realizado em 1989, onde ele classifica aí as categorias de leitura em gráficos em nível 1, 2 e 3, sendo as competências ler as informações, ler entre as informações e inferir através dessas informações. Bom, para saber mais, relembrando as aulas de estatística na faculdade, vamos aí a alguns slides e vídeos. Isso não é solicitado para os alunos dos anos iniciais, mas achei interessante a gente relembrar as nossas aulas de estatística, né? Quando nos cursos de pedagogia, enfim, é uma ação que habitualmente a gente faz, né? Tirando a média dos alunos, enfim, e aí relembrando o que é a moda, a mediana e a média. Aí em verde nós temos aí a venda de sapatos numa loja, onde o primeiro vendedor vendeu 4 pares de sapatos, o segundo vendedor 4, o terceiro 4, o quinto 5 pares, o sexto 5 pares, o sétimo 6 pares. Então são 8 vendedores, né? E a quantidade de vendas que eles realizaram. E é interessante, se de repente eu tenho uma loja de venda de sapatos, eu preciso comprar um estoque e eu preciso ter uma ideia da quantidade de sapatos vendidos na loja, qual a média de vendas de cada vendedor, quem vendeu mais, quem vende menos, qual é a média, a moda, né? Então aqui a moda é o elemento que se destaca como maior quantidade. Então, eu tenho aqui 4 vendedores que venderam 3 vendedores que venderam 4 sapatos. Então, é a moda. A moda, a gente pode pensar, o que é moda? Óculos grande, óculos pequeno. A moda é verde, usar verde no inverno. Enfim, quando as pessoas usam mais, né? Aquele elemento que mais se apresenta naquela situação. Então, aqui, o elemento que mais se apresentou, né, é o 4. É o número 4, a quantidade de vendas dos vendedores. 3 deles venderam 4 sapatos, então eles são a maioria, né? Os outros elementos são de menor frequência. A mediana seria exatamente o meio dessa tabela, dessa lista de quantidade de vendas, que daria mais ou menos 5,5, né? Então, a mediana cada vendedor vende aí, então, 5 pares e meios de sapatos. E a média é a soma de todas as vendas, né? Dividida pelo número de vendedores. E aí são 10 vendedores, a soma desses pares deu uma média de 60 pares vendidos.
Então, a gente pode dividir pelo número de vendedores e a média é 6 pares de sapato vendidos por cada vendedor, certo? Então, só para a gente relembrar um pouquinho sobre como achar a moda, a média e a mediana na estatística. Então, gente, para quem não conseguiu entender aquele slide que eu coloquei de frequência absoluta e frequência relativa, vou explicar agora. Frequência é vocês contarem quantas vezes aparece cada dado que foi coletado. Só que aí a frequência absoluta, ela é dada em número mesmo e a frequência relativa em porcentagem. Vamos pegar esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Os números abaixo são os tamanhos dos calçados de um grupo de alunos do terceiro ano. Aí eu coloquei cada número que aparece, eu coloquei aqui na tabela, tá vendo? Frequência absoluta, vocês vão contar quantas vezes aparece cada um. Por exemplo, 34. Quantas vezes ele aparece aqui? Aparece 1, 2, apenas 2 vezes. Aí você vai colocar lá 2. Vai fazer assim com o restante. 35. 1, 2, 3. 36. 1, 2, 3, 4. 37. 1, 2, 3, 4 também. 38. O 39. 1, 2. 40. 1, 2. 42. 1, 2. Certo? Aí, total, ó. 2 mais 3, 5. 9, 13, 14, 16, 18, 20. Vocês podem reparar que o total bateu com a quantidade de números que a gente tinha aqui em cima, certo? Tem 20 números, então o total tem que dar 20. Aí a frequência relativa, ela é em porcentagem. Como assim? Eu vou pegar cada número dessa coluna aqui, vou colocar 2, ele é quantos por cento de 20? Como é que a gente faz essa conta? A gente pode fazer assim, ó. Pegar o 2 dividido pelo total, que é 20. 2 dividido por 20 dá 0,1. Aí, para você saber em porcentagem, você multiplica por 100, que vai dar 10%. Aí, a gente coloca aqui, 10%. A mesma coisa com os outros, ó. 3 de 20. 3 dividido por 20 dá 0,15. Vezes 100, 15%. 4 de 20, 4 dividido por 20, dá 0,2, né? Vezes 100, 20%. Aqui é 4, então vou repetir. 1 de 20. 1 dividido por 20 dá 0,05. Vezes 100, 5%. O 2 a gente já fez a conta aqui, que é 10. 10. 10. Sempre que a gente somar a frequência relativa, tem que dar 100% ou bem pertinho de 100, tipo 99,9, tá? Então, somando aqui, a gente tem, ó, 10, 25, 45, 65, 70, 80, 90, 100. Tem outro jeito de achar essa porcentagem?
tem, vocês podem fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, essa mesma conta do 2 aqui poderia ser o seguinte, ó, pega o total, fazer aqui no cantinho. 20 seria o 100%, aí o 2, quantos por cento? Aí vocês podem fazer essa regrinha de 3 com todos eles, certo? Espero que tenha entendido, beijinho. Então, eu trouxe esse vídeo da frequência relativa também, né, e da frequência absoluta, já que a gente vai ter que usar essa terminologia com as crianças, né, sobre frequência, enfim. Então, e aqui eu trouxe um exercício para vocês, porque como professores a gente tem que saber coletar dados, achar a média, a mediana, enfim. E com esse exercício dos 2 últimos slides, a gente já tem um pouco de noção como realizar essa tarefa, né? E assim a gente, sentindo na pele, pode reproduzir com as crianças a situação também próxima dessas, né? Para eles analisarem resultados e registrarem em tabelas. Então a ideia aqui é que vocês calculem a média, a mediana e a moda da pesquisa abaixo, fazendo uma tabela de frequência absoluta. Vocês podem também, apesar que hoje em dia a gente já tem o MMR, o CAED, onde os resultados já ficam prontos, né? Mas antigamente a gente fazia na unha todos esses levantamentos, né? Enfim, mas é um exercício. Fiquem à vontade para realizá-lo, ou não, né? Essa é referente a uma pesquisa de medida de altura, de repente para fazer uniformes, né? Para saber qual o tamanho das crianças, né? Enfim, a todo momento a gente precisa fazer esses levantamentos de dados. Então, é uma proposta, fiquem à vontade. Se vocês se interessarem por exercitar, pausem o vídeo, realizem a atividade e socializem depois, tá ok? Um abraço. Bom, abraço ainda não, nós temos mais um finalzinho aí para finalizar, tá ok? Bom, eu já dei um trabalhinho para vocês, aí nesse momento, uma sugestão de atividade para realizar com os alunos usando metodologias ativas, né? Então, vamos ver uma proposta. Uma proposta de atividade com os alunos, os do 5º ano já são mais autônomos para pensar nessa situação. A gente traz aqui uma proposta de atividade utilizando metodologia ativa, né? A chamada ABP, Aprendizagem Baseada em Problemas, ou BPL, que é a sigla em inglês. E a ideia, então, vamos definir um tema qualquer a ser estudado. Decida com a turma o assunto a estudar. Pode ser uma votação, gerando uma tabela. Sempre que possível, a gente pode também trabalhar com outras áreas do conhecimento, né? Outros professores nessa ação, para enriquecer esse estudo. Objetivos: especifique as metas de pesquisa, levante as questões que vocês sugerirão para ser respondidas no final desse processo, né? Então, por exemplo, existe uma feira no seu bairro? Onde ela é realizada, né? Numa praça? O que fazem essas pessoas irem à feira e não ao supermercado? Enfim, pode ser uma questão, né, a ser trabalhada. Outras tantas é possível, aí depende do que vocês acharem interessante aí na condução. Então, levantar então algumas questões, como essas que eu acabei de falar, para perguntar e para ser respondidas, né, no final do processo. Peça que a turma opine sobre possíveis resultados, levantamento de hipóteses, né? Não esqueça de registrar essas hipóteses iniciais para depois compará-las com as conclusões. Então, por exemplo, por que vocês acham que as pessoas preferem o supermercado ou a feira, né? Vocês acham que eles vão à feira por quê? Porque é mais barato, porque as frutas estão mais frescas, enfim, são questões que podem ser levantadas, né, como hipóteses, as respostas, e depois comparar com depois que fizerem a pesquisa de campo.
Também a definição de um público-alvo, né? Então, definir com os estudantes quem serão os entrevistados, que faixa etária, né? Ou até pesquisar qual a faixa etária das pessoas que frequentam as feiras livres, ou até quais são as linguagens utilizadas nas feiras livres. Isso é uma outra questão interessante. Muitos cantam, né? Fazem versos, enfim. E assim, então, fica mais fácil adequar a linguagem ao público, né? Na hora de fazer as perguntas. Você vai fazer perguntas para crianças, é um tipo de pergunta. Você vai fazer perguntas para adultos, é outro tipo de pergunta, enfim. Depois, os instrumentos da pesquisa, né? Elaborar com os alunos questões básicas, curtas e objetivas. As respostas têm que estar dispostas em forma de alternativas para facilitar a compreensão do entrevistado, né? Para depois também ficar mais fácil para tabular essas informações. Daí, denominar o formulário quando as anotações são feitas pelo pesquisador mediante as respostas do entrevistador. Então, fazer um questionário, né, para que o entrevistado anote as suas próprias respostas. Um gravador pode ser também, né, lápis, papel, são instrumentos mais utilizados para se fazer uma entrevista. Depois, coletando os dados, né, então, os alunos devem se apresentar ao entrevistado, explicando os objetivos da pesquisa, perguntar se eles concordam em responder as questões. Caso a pessoa se recuse, o grupo não pode desanimar, deve agradecer a atenção, procurar outro entrevistado. Então, são todas orientações para a entrevista. Depois, a organização desses dados, né, enumerando os formulários para evitar que eles sejam analisados 2 vezes na hora de coletar esses dados dos formulários. E a tabulação pode ser feita em duplas para apresentar para a equipe. Acho que houve corrompeu aí, esses slides estão escritos de uma forma estranha, mas tudo bem, vamos lá. Conte um pouco da história da estatística para as crianças, dizendo, né, se houver interesse da garotada, como o desenvolvimento das sociedades se deram através dessa necessidade de conhecer numericamente os recursos disponíveis para a tomada de decisões. A palavra estatística apareceu pela primeira vez lá no século XVIII, né, proferida pelo alemão Gottfried Aschenbach. E aí, a palavra estatística vem de stato, que quer dizer estado, né, um estado em latim. Outras informações podem ser obtidas nos sites, né? Enfim, no Quero Saber Mais, isso é possível que vocês possam fazer pesquisa sobre essas questões da origem da estatística, enfim. E os conteúdos, né? A gente pode também, aí é uma visão do professor, quais conteúdos matemáticos você vai oportunizar para as crianças exercitarem aí nessa situação, né, conforme o nível da turma. Pode ter fração, razão, ângulos, cálculos, isso depois dos dados em mãos, proporção, porcentagem. E são itens que naturalmente aparecem, e aí vocês podem aí reforçar essas questões aí de cálculo nessa proposta de atividade aí, de resolução de problemas, né? Da metodologia ativa, onde os alunos estão em ação. E para reforçar, a gente pode estar também trazendo exercícios baseados em notícias de jornais, em revistas e pesquisas para completar a pesquisa de campo. Finalizando então o processo, é importante que seja registrado então tabelas e gráficos a respeito desses estudos. Então, ensinar os alunos a organizar esses dados, régua, compasso, papel milimetrado ou quadriculado são essenciais. Tabelas, organizando as informações em colunas, ou em barras, setores, enfim, de linhas, ou o que for mais adequado para, ou pictóricos também.
E essa fase pode ser feita no computador, caso seja possível aí, e com turmas mais avançadas é possível comparar tabelas publicadas na mídias que têm títulos curtos em muitas cores, como as feitas em trabalhos científicos, né? E aí precisa seguir então as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são bem mais formais, mas enfim, isso é mais para eu trouxe essa atividade e vocês podem ajustar diminuir o número de itens, a finalidade e a possibilidade das crianças, né, e as habilidades que vocês querem desenvolver. E análise de dados, daí sim, elaborando perguntas cujas respostas possam ser deduzidas a partir dessas representações relacionadas com o conhecimento adquirido nessas pesquisas, nessas leituras. E o ideal é que esse procedimento se repita ao longo de todo o projeto, mas com tabelas e gráficos prontos fica mais fácil levar a turma a analisar corretamente esses dados, né? Então, assim, todos vão reforçar esse raciocínio crítico de análise, enfim, e depois pedindo um relatório para as crianças. Normalmente tem nesses relatórios uma introdução, os objetivos, a descrição de como foram coletados os dados, né? O nome dos pesquisadores, os resultados obtidos, as tabelas e os gráficos produzidos e uma conclusão. Então, como a gente observa lá nas habilidades solicitadas, a pesquisa é importante, né? Como sendo uma atividade aí para ser desenvolvida, e por isso que a gente trouxe esse trabalho, essa sugestão de trabalho. E então a proposta ainda tem a avaliação, né, a anotação de todo o projeto, do processo, e como a gente pode de repente aprimorar isso, que deu certo, que não deu, é uma avaliação dessa situação, analisar o relatório das crianças, como é que as ideias ficaram organizadas, se houve aprendizado, e daí pode até divulgar, então, com cópias, para fazer uma exposição dessas pesquisas aí com outras turmas da escola, né? Outra proposta, que também vem ao encontro do que se pede à Base Nacional Curricular para essa unidade temática, é pesquisando gráficos e tabelas na mídia impressa. Então, consultar a edição de jornal, localizar reportagens que contenham informações expressas em gráficos e tabelas, escolher uma delas e fazer uma leitura, colar num papel sulfite, né, registrar o motivo da escolha, socializar. Um membro do grupo, de repente, poderá fazer a socialização, a exposição dessa notícia, isso se a questão for trabalhada em grupo, explicando o contexto e descrevendo as características do gráfico, enfim, uma análise de gráficos e de notícias, enfim, das mídias, né, para trazer para discussão e melhorar, claro, a intenção da gente é que melhore a compreensão, a leitura dos dados, a leitura entre os dados e a leitura além dos dados, né? E aqui, para reforçar a importância de usar essas metodologias ativas, né, a pirâmide do aprendizado, ela traz que no método passivo, né, no método de aprendizagem mais passivo, onde aconteça a leitura, a escuta, a olhar, no ver e escutar, ela traz somente de 10% a 50%, né, de aprendizagem. Então, lendo 10%, escutando 20%, 30% vendo, 50% vendo e escutando, e depois 70% conversando, perguntando, repetindo, enumerando, reproduzindo, discutindo, definindo, debatendo, né? 80% a gente aprende quando a gente pratica e 95% quando a gente ensina aos outros, né? Essa aprendizagem ocorre quando a gente está ensinando os outros. Então, é por isso que a metodologia ativa está sendo tão buscada, solicitada para que a gente tente desenvolver. Para saber mais sobre essa metodologia,
Eu trouxe vários links aí, depois a gente pode socializar em separado, que eu sei que depois que a gente vira vídeo, esses slides não tem como a gente ficar clicando, né, para procurar. Mas enfim, se vocês colocarem no YouTube ou no Google, né, metodologia ativa ABP, aparece e coloca em vídeos, aparece muita coisa bacana, muitas situações vividas aí, e a gente fica com mais clareza do que se espera nessa ação. Como as aulas do Centro de Mídias estão abordando muito as ideias, né, fundamentais, então eu trouxe aqui o próximo slide para a gente relembrar um pouquinho e pensar no que a gente está trabalhando nessa unidade temática. Então, na unidade temática, estatística e probabilidade, a gente pode pensar muito na ideia, né, fundamental da equivalência, da proporcionalidade com relação aos resultados dessas tabelas, desses gráficos, dessas análises aleatórias, a interdependência, né, nos gráficos, nas variações observadas, enfim, a constância nessas variações, enfim, crescimento, decrescimento, taxas, né, a aleatoriedade, né, o acaso, a probabilidade, a estatística. Então, eu grifei algumas situações aí, onde as ideias da matemática perpassam nessas unidades temáticas aí abordadas hoje. Bom, concluindo, como vimos, esses conteúdos podem ser introduzidos, né, nos primeiros ciclos, com questões simples, como as lançadas aqui. A pesquisa, então, adquire consistência com o uso de alguns procedimentos científicos, como a organização de dados de forma livre, a montagem de tabelas, a escrita de pequenos relatos como conclusão. E a partir dos 5º anos é possível produzir representações visuais baseadas em textos jornalísticos e científicos, e que é o foco aí na língua portuguesa, né? Também podemos aí agregar essas duas coisas, matemática e língua portuguesa. E então, vamos embora iniciar essa trajetória aí dos estudantes na alfabetização estatística. Bom, aqui os nossos referenciais e o meu agradecimento por estarmos juntos e dizendo que a melhor forma de não perder nada é não guardar, e sim compartilhar. Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Não se esqueçam de preencher o formulário para que eu possa fazer a frequência de vocês e também ter o feedback de vocês nesse encontro. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau.